nós iremos apresentar uns resultados aqui de pesquisas no âmbito da UniFG. Basicamente, o que nós queremos demonstrar aqui é quanto que houve de redução na cobertura da vegetação aqui na nossa região, no sul do semiárido da Bahia. Nós queremos também demonstrar as mudanças em escala espaço-temporal. Nosso objetivo aqui é avaliar onde e quando essas mudanças ocorreram. Em terceiro lugar, nós queremos também mostrar que é importante avaliar a inter-relação dessas mudanças com variáveis espaciais. Basicamente, é procurar entender por que essas mudanças ocorreram, onde elas ocorreram. Há razões para isso. Não foi naturalmente motivadas ao acaso, e nós pretendemos, então, demonstrar o que há de pesquisa no âmbito do Observatório da UniFG nesse contexto. Bom, as florestas tropicais, no contexto global, elas estão ameaçadas em diferentes partes do mundo. Um número que, um pouco conservador, estima de cerca de 314 milhões de hectares entre 2011 e 2015. Observe que, neste caso, não estão incluídas aqui vegetação que sofreu diferentes níveis de degradação. Portanto, aqui nós estamos tratando basicamente de uma mudança na cobertura da vegetação no nível de superfície, de um cenário com vegetação, com floresta, para um cenário sem floresta. Agora, sempre quando nós falamos em desmatamento ou corte de vegetação ou de florestas, naturalmente lembramos das florestas úmidas ou das florestas chuvosas e raramente lembramos das florestas secas tropicais. Então, entretanto, aqui é importante essa ação do Observatório da UniFG, especialmente porque o desmatamento ou corte das florestas secas tropicais também é alarmante, embora seja pouco tratado e a dimensão desses impactos seja subestimada. Nós queremos mostrar aqui alguns resultados sobre o monitoramento que é feito no âmbito do Observatório da UniFG, é uma iniciativa que visa avaliar os impactos nessa microrregião onde está situada a instituição, nesse caso, o município a microrregião, que é chamada pelo IBGE de microrregião Guanambi, inclui 18 municípios, está localizada aí na porção mais centro-sul do semiárido da Bahia. Para a microrregião de Guanambi, estimamos que houve cerca de 550 mil hectares de remoção, de perda de área com cobertura de vegetação nativa. Onde essas mudanças ocorreram? Bom, nessa dinâmica espaço-temporal, nós mostramos aqui um gráfico com a área por hectare, aqui no eixo Y, e a variação dessas mudanças ao longo do tempo. No ano de 1973, havia cerca de 1,5 milhões de hectares cobertos com vegetação na microrregião. Essa cobertura foi reduzida a menos de 1,2 milhões, aqui já no final da década de 80. Houve uma recomposição com declínio do expansão algodoeira, houve uma recomposição parcial da vegetação e, posteriormente, novamente, uma continuidade do corte. Observe que na linha vermelha aí do gráfico, o desmatamento era elevado no final da década de 80 e ele cai durante a década de 90, enquanto que a regeneração, na linha mais de tonalidade cinza, aumenta durante os anos, na década de 90, dos anos 90. Mas o desmatamento, ele sobe pós o ano 2000, olha na linha vermelha, e continua, e a regeneração diminui. Muito bem, é importante diagnosticar quanto que houve de perda de vegetação, como que ocorre essa mudança espaço-temporal, mas é muito importante entender por que o desmatamento ocorreu por que o desmatamento caminhou para essas direções, o que explica essa dinâmica de corte da vegetação. Nós não iremos apresentar aqui resultados, embora temos análise já em andamento sobre isso, e com alguns resultados sobre isso, mas queremos apenas antecipar que o Observatório da UniFG ele tem feito essa análise, inclusive avaliando a inter-relação do
corte da vegetação com altimetria, com variáveis espaciais, declividade, proximidade com estradas, dinâmica de rios, distância de cidades. Veja, na nossa microrregião, o impacto em termos de cobertura de vegetação ele foi acentuado na década de 70 e especialmente 80. Tá? Então, até o final dos anos 80, a nossa região já tinha um alto grau de devastação. Na década de 90, esse corte da vegetação, de fato, desacelerou. Houve, inclusive, uma recomposição, um saldo na regeneração de áreas abandonadas, mas, infelizmente, esse processo de corte da vegetação ele é retomado a partir dos anos 2000.